vou cultuar a Deus, vou cumprir os ritos judaicos e mosaicos, e por mais do que isso, vou ter o privilégio de dizer a meus filhos e netos que um dia eu entrei em Jerusalém. Dentre os 165 milhões de judeus que há na terra, todo judeu uma vez em vida vai a Jerusalém para cumprir os votos e conhecer a terra natal de seu pai Abraão. Simão não diferente. Eu imagino que ele veio alegre a Jerusalém, quem sabe cumprir um sonho de infância e dizer: esta semana, semana da Páscoa, eu vou adorar o meu Deus. Quem sabe ele guardou dinheiro por muito tempo, veio a Jerusalém e ele disse: vou levar uma oferta ao templo, vou também poder comprar um cordeiro, quem sabe uma pomba, vou imolá-los, vou entregar ao sacerdote, e o sacerdote tomará o sangue deste cordeiro como sacrifício vicário para cobrir os pecados da minha família e os meus também. Mas mais do que isso, todos nós sabemos que Jerusalém nesta época contemporânea de Jesus Cristo estava debaixo do opróbrio do Império Romano. Os romanos, por sua vez, cobravam exaustivos impostos. A carga de impostos era tão grande que não havia suficiência para o trabalho. Jerusalém, na semana da Páscoa, recebia aproximadamente 1 milhão de visitantes. Então a cidade tomada tinha mais dificuldade de comida. Também água potável não existia nas torneiras da época. A água era comercializada. Simão então tinha que conseguir dinheiro para comprar água. Simão tinha que conseguir dinheiro para comer, para os sacrifícios. Tinha que conseguir dinheiro para pagar a sua hospedagem nos dias em que permanecesse em Jerusalém. Sendo assim, Simão então tinha que procurar alguns trabalhos temporários. Por isso que Lucas diz que ele vinha do campo. Se ele vinha do campo e se ele era forasteiro em Jerusalém, é porque ele estava com um trabalho temporário. Eu creio então que Simão, naquela sexta-feira, levantou muito cedo, antes mesmo do sol nascer, porque quem trabalha no campo vai cedo para o trabalho. Simão então vai cruzando Jerusalém. Jerusalém estava deserta, Jerusalém estava inóspita, Jerusalém estava erma. Simão vai cruzando a cidade e olhando para Jerusalém, quem sabe ele pensou e disse: amanhã, sábado, a Jerusalém vai estar tomada, todas as pessoas nas ruas, no templo e na sinagoga, esperando o dia da Páscoa. Iremos adorar a Deus, vamos celebrar o dia em que Israel saiu do Egito e Deus com praga feriu os primogênitos da terra de Gósen. Simão então, com a ferramenta nas costas, eu não sei se era uma enxada, uma foice, um facão, o certo é que ele levava alguma ferramenta nas costas, indo em direção ao campo. No caminho eu imagino que ele cantava os salmos de Davi. Eu creio que no caminho, quem sabe ele tributava a Deus em oração. Ele dizia: não vejo a hora de voltar a Cirene, vou contar a minha família, aos meus filhos, como é Jerusalém, como é a terra de meus pais. Eu creio que durante o dia todo, quem sabe ele cantava os salmos de Davi, e cada pouco olhava para o sol da Judeia, secava o suor misturado com a areia do deserto. Ele dizia: daqui a pouquinho o sol vai se pôr, eu vou saborear minha última refeição, porque amanhã é o dia do meu jejum, não vou comer o dia todo, é o sábado do Senhor, vou adorá-lo o dia todo, e no final do dia vou terminar os meus ritos mosaicos e judaicos, e vou saborear um bocado, pães asmos com ervas amargas e um cordeiro assado. Mas quando ele vai terminar o trabalho e recebe o seu denário, o salário de um trabalhador da época, ele vai voltando para Jerusalém, e quando vai entrando em Jerusalém, ele percebe: Jerusalém não é a mesma, Jerusalém está eufórica, Jerusalém está tomada de pessoas, Jerusalém está repleta de pessoas nas ruas e na praça. Mas quando ele vai entrando em Jerusalém, ele percebe, olhe para cá por favor, ele percebe que a multidão estava tomada nas ruas, e ao fundo ele começa a ouvir uma voz que vinha em uníssono, toda Jerusalém gritando em uma só voz: crucifica-o, crucifiquem este homem,
mate-o. E quando ele percebe que atrás da multidão havia uma procissão, ele vai pedindo licença: permita-me, por favor, eu tenho que chegar lá na frente, eu quero saber o que é que está acontecendo. E quando ele vai rompendo a multidão, ele vai percebendo que no final da multidão havia uma procissão de soldados romanos, cada soldado com seus escudos, elmos, estandarte de Roma, a insígnia de Roma no peito dos soldados e em seus escudos. Ele percebe que estes soldados vinham somente acompanhando uma procissão de condenados à morte. E estes condenados, como era costume de sua época, eles tinham em seu peito uma placa, uma insígnia, e nesta placa os dizeres do que este homem havia cometido, os crimes que este homem teria que pagar com sua morte. O primeiro, ele observa e vê que lá estava crimes hediondos, quem sabe latrocínio, roubo, assalto. O outro, crimes também hediondos contra Roma. E no terceiro cidadão, ele observa que mesmo uma cruz sendo carregada, igual os dois primeiros, mas no seu peito não estava crime algum, mas unicamente uma frase em 3 idiomas. Eu creio que Simão pensou consigo mesmo: por que está escrito Rei dos Judeus em 3 vezes e em 3 idiomas? Ele não sabia, ele não tinha noção, mas esta igreja em Guarapari sabe por quê? Porque, pregador, porque Jesus Cristo é o único homem da terra que foi rei por 3 vezes. Pastor, Jesus foi rei 3 vezes? Foi rei 3 vezes. Jesus é o único homem da terra que foi rei antes de vir para cá, porque ele já é rei lá no céu. Jesus também chegou aqui como rei, porque, pastor, os magos entraram no templo de Herodes e perguntaram: é aqui que está aquele que nasceu rei dos judeus? Pastor, não entendi. Eu vou te explicar. Ninguém nasce rei, meu filho. Eu nunca vi ninguém nascer rei. O homem tem que nascer um príncipe e depois ele torna-se um rei. Mas Jesus Cristo foi o único homem que nasceu rei. Mas tem mais: Jesus é o único que vai voltar a esta terra montado em um cavalo branco, e em sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só quem acredita nisso, levante a mão direita e dê um brado de glória para adorar este Deus. Na troca de olhares, eu percebo que Simão entendeu que aquele homem não havia cometido crime algum, que aquele homem estava ali por engano, que aquele homem não era culpado do que estavam lhe acusando. Mas na troca de olhares, sem tempo para pensar e refletir, o texto que eu li diz que o constrangeram. No original grego diz o forçaram. No original diz que o lançaram. Eu creio que um soldado romano coloca a mão no seu ombro e diz: forasteiro, jogando no chão, brada no seu ouvido e diz: carregue a cruz deste homem, leve a cruz deste Nazareno até o alto do Gólgota, leve a cruz deste homem até o alto do Monte Caveira. Eu creio que no momento que Simão cai de joelhos e sua ferramenta no ombro cai do outro lado, e a cruz de Cristo é colocada no seu ombro, e ele sente o peso desta cruz, eu creio que a única pergunta que ele fez aos céus foi esta: Senhor, por que eu fui escolhido para levar a cruz deste homem? O que eu tenho a ver com a causa deste homem? O que eu tenho a ver com o sofrimento deste homem? Porque logo eu, que estava no campo trabalhando o dia todo, e cheguei exatamente agora aqui em Jerusalém, fui escolhido para levar a cruz deste homem.